Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria relembrar que no próximo domingo teremos ceia. E por isso estaremos aqui a partir das 15h30 do próximo domingo. Não estaremos de manhã, mas a partir do meio da tarde, para comemorar a ceia do Senhor. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Juízes capítulo 16, versículo 26 ao 28, vamos ler. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar. Eu queria tomar nesta manhã um tema: a visão da vitória. A visão da vitória. Amém? Ou seja, a vitória é visível. É visível. E nós, o Senhor nos permitindo, tentaremos clarificar esse pensamento. Lembrem-se, as palavras são a manifestação de um pensamento. Portanto, antes que a Bíblia fosse escrita, Deus pensou todas as coisas. Pensou-as. Estabeleceu-as. O profeta diz que se ele teve que as mudar em algum momento, ele mudou-as antes disso tudo. E depois a Bíblia diz que Deus olhou tudo o que ele tinha pensado e ele viu que estava bem. Tudo estava bem. As coisas com Deus operam para o bem. Certo? E quando Deus viu que tudo estava bem, tudo estava estabelecido na ordem de Deus, Deus proclamou isso, manifestou isso. Então apareceu a palavra, porque a palavra é a expressão dos pensamentos de Deus. E porque Ele é Deus, Ele é omnisciente, isso significa que Ele tem nele toda a ciência. Então todo o pensamento foi estabelecido na perfeição, por forma a que Deus não mais tivesse que modificar alguma coisa daquilo que Ele falou. Ele falou e assim ficou escrito e assim tem sido feito ao longo das eras, ao longo dos tempos para os judeus, das eras para os gentios. E poderão dizer: sim, mas um dia Deus disse que Ezequias ia morrer e logo a seguir Deus mandou o profeta a lhe conceder a oração. Deixem-me dizer-lhe, eu creio que até essa circunstância, como outras, Deus as pensou antecipadamente. Porque muitas vezes Deus tem necessidade de nos obrigar a orar. É por isso que as tribulações vêm. É para que nós nos lembremos de Deus. Porque se tudo estiver corretamente aos nossos olhos, correndo bem na nossa vida, Deus está arrumado, não é? Eu não vou dizer que Deus está esquecido, não vou chegar a esse ponto, mas pelo menos Deus está arquivado numa qualquer prateleira,
ou guardado num qualquer armário da nossa casa, que somos nós. A Bíblia diz que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, portanto, isto é uma casa terrestre na qual nós moramos. Certo? É claro que eu tenho que reparar o telhado da minha casa, tenho que de vez em quando lhe pintar as paredes, limpá-la, que é o que nós fazemos connosco também. Certo? Ou pelo menos devemos fazer. Devemos tomar o nosso banho, não é? Limpar a nossa roupa, vestir uma roupa ordenada, limpa, não é? Que, como diz a Escritura, a nossa beleza não esteja nos colares e nos penteados, mas seja a beleza interior, mas a beleza exterior também é importante porque ela mostra um pouco daquilo que é o interior. E, portanto, um cristão, uma cristã, deve sempre apresentar-se ordenada, corretamente, bem estabelecida, não é? Alegre consigo mesmo, cristãos. Alegre consigo mesmo. Alegre com a vida que tem. Vá lá, não julguei que saíssem tantos améns. Alegre com a vida que tem, porque o mais importante da nossa vida foi a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque senão olhemos a vida que Ele teve quando esteve na terra e comparemos-la com a nossa. Ok, não vamos, calma. Não é? Temos que estar assim encorajados e alegres e disponíveis para o resto do serviço. Não vamos, não é? Mas temos que meditar sobre isso. E é por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. E quando a Bíblia diz, Deus não joga com as palavras, Deus não faz palavras cruzadas. Nós fazemos os cruzadexes e tal, alinhamos uma palavra com a outra conforme dá mais jeito, mas Deus não faz isso. E quando Deus disse em tudo dai graças, Deus disse também: orai sem cessar, não extingais o Espírito. E sabe o que é extinguir? É apagar. É deixar de alimentar. Certo? Se eu não alimentar a companhia de eletricidade pagando a conta da luz, a luz se extingue aqui dentro. Certo? A luz se apaga. E é por isso que Deus diz: em tudo dai graças. Como? Orando sem cessar. Para quê? Não extinguir o Espírito. Certo? É um apelo à oração, pastor. É um apelo à oração. Mas a gente anda tão desanimada, não é? A irmã Iracema deu aqui um testemunho, não é? Eu lhe pedi permissão: irmã, posso... A irmã quer dar o seu testemunho? Sim, e tal. Porque a irmã diz: eu estava mal, eu estava doente e tal, e desde que eu estou aqui, eu melhorei, e até a minha condição financeira, Deus tratou. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as nossas necessidades primeiro que nós. Porquê? Porque Ele antes pensou tudo. Ele estabeleceu tudo. E Ele viu que estava bem. E reparem, igreja, quando Ele viu que tudo estava bem, foi depois dele ver o fim, desde o princípio. Certo? Portanto, Ele também já viu a nossa vida. E Ele não está a olhar para o nosso dia de hoje. Ele já passou por lá há muito tempo. Ele está a olhar para o fim da nossa vida. E o fim da nossa vida como cristãos é vitória. Graças a Deus. Amém. Toda a adversidade, toda a doença,
Eu estava ali dentro, não é? Deus sabe que é verdade. Estava a ouvir as orações aqui. Estava a ouvir a oração pelo pai da irmã Sara. O pai da irmã Sara é um diácono, lá na igreja na Irlanda do Norte. Um diácono tem na Bíblia o seu ministério equiparado ao do pastor. Ele eu não quero fazer doutrina, não é? Mas ele é-lhe requerido por Deus tanto quanto ao pastor. E portanto ele tem um ministério importante na igreja. Ele é uma das colunas da igreja. Tivemos aqui a semana passada um diácono há mais de 25 anos. E, quer dizer, isso era tão importante para ele que quando ele falou no ministério dele e no do pastor dele, as lágrimas lhe vieram aos olhos. Repararam nisso? Não é? Porque é importante para ele esse tipo de trabalho. E eu estava a orar, eu estava a ouvir o irmão Paulo aqui a orar acerca desse novo rim que o obrigou a voltar ao hospital. E de repente eu falei com Deus acerca desse rim. Porque nós não sabemos de que templo veio esse rim, mas nós sabemos onde é que esse rim entrou. E esse rim tem que nascer de novo. E nascer de novo é doloroso. Porque aquele rim não entrou num corpo qualquer. A Bíblia diz: vós sois o templo de Deus. Aquele rim tem que ser trabalhado para poder estar onde ele foi colocado. Agora, ele não pediu para ir para ali. Nós também não. Ele não pediu, aquele rim não pediu, leve-me para ali. Mas aquele rim foi escolhido para ser colocado ali. Agora ele tem que ser trabalhado para passar a viver naquele tabernáculo. E aquele tabernáculo não é um tabernáculo qualquer. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Está a ver? Isso quer dizer que qualquer um de nós, nascido de novo, ungido pelo Espírito Santo, calma, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Sois como a menina dos olhos de Deus. E eu estava ali a falar com Deus exatamente a respeito disso. Senhor, realmente esse rim precisa de ser preparado para passar a trabalhar naquele tabernáculo. Está a ver? E isso é doloroso. Não foi doloroso com nós quando nascemos de novo. Tem sido e continua a ser, não é? Passamos como Jacó a caminhar diferente, não é? E aquele rim veio de um outro lugar que eu não sei quem é, se calhar ninguém sabe, nem é isso que está em causa agora. Não vamos fazer aqui julgamentos do que quer que seja. Não é esse o meu propósito, não foi isso que eu falei com Deus. Eu só pedi a Deus: Senhor, ajuda esse irmão e esse rim para que eles passem a trabalhar em conjunto, não é? Estejam de acordo. Está a ver? Estejam de acordo. Para que eles possam, a partir de agora, caminhar juntos e viver juntos e trabalhar para o bem. Isso é, repare, no fundo, como alguém que entra de novo na igreja. É como um transplante. Foi tirado de um lugar e foi colocado num outro lugar. A viver uma nova vida. A viver uma nova vida. Não é? Nós não dizemos que somos uma igreja da mensagem, não é? Apenas para querermos atingir algum objetivo e querer mostrar algo. Não. A mensagem é novidade de vida. E quando as pessoas entram numa igreja, seja ela qual for,
passam a estar debaixo da autoridade de um Espírito. Certo? E aqui não é diferente. Não é? Aqui não é diferente. E, portanto, isso requer trabalho. Trabalho. E, portanto, um órgão que é enxertado de novo precisa de um tempo. Não é? E eu creio que Deus, que é isso que está a acontecer lá com o irmão e conosco e com a irmã Iracema, porque aconteceu conosco quando entramos na mensagem, quando passamos a ter uma vida mais particular com Jesus Cristo. É preciso tempo, é preciso adaptação, é preciso trabalho. E para que Deus possa trabalhar, nós precisamos de nos render. Precisamos de nos render. Domingo é a ceia, glória a Deus, é a ceia, vamos à ceia e tal. Sim, mas a Bíblia diz, não podeis ser participantes da mesa de Deus e da mesa de demónios. Portanto, repare, todas as igrejas, ou a maior parte delas, faz a ceia todos os primeiros domingos de cada mês. Eu não tenho nada contra isso. Mas eu dei conta que na minha igreja eu tinha que agitar um bocado essa circunstância para que deixasse de ser uma rotina, uma tradição. Especialmente nós aqui, não sei como é que são os outros países, mas se tiverem sobre eles a unção católica, é igual, facilmente as pessoas tornam uma coisa importante numa coisa de significado rotineiro e tradicional. Fazemos assim porque sempre foi feito assim. Nós precisamos de fazer assim e perceber porque é que estamos a fazer assim. Porquê? Porquê é que tomamos a ceia? Hã? Se eu for perguntar aí a qualquer um, ao lugar, não vou. Porquê é que é a partir do meio da tarde? Porquê é que tenho que trazer toalha e cingir-me e lavar os pés e ter uma bebida e ter um pedaço de pão que lhe chamam um pão, mas é diferente do nosso pão? Porquê? Não é? E portanto nós temos que receber a revelação do propósito para não fazermos as coisas de propósito, ou seja, por tradição, porque toda a gente faz assim, não é? Reparem, eu já chamei a atenção porque já me chamaram a atenção a mim, quando eu comecei a fazer parte do corpo. A Bíblia diz, bebei todos. E, portanto, às vezes há pessoas que vêm e somente molham um pouquinho o lábio. Têm medo que o vinho lhe faça mal, ou os cristãos não bebem vinho. Há uma série de teorias e de pensamentos que às vezes nós nem sabemos de onde é que eles vêm, mas vêm. E se nós os aceitarmos, podemos estar a ir contra a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou num cálice, deu o cálice a correr a cada um e disse, bebei. Portanto, aquele líquido tem que cair no nosso estômago. Entende? Porque ele disse assim, porque, repare, é o mesmo significado do que a Bíblia diz, do que o Espírito Santo disse a João, quando lhe disse para pegar no livro e o comer. E a Bíblia diz que ele era agradável na boca, mas era amargo no estômago. Portanto, o livro não ficou apenas pelos lábios. Não é uma palavra apenas para nós dizermos, para nós falarmos. Mas é uma palavra que tem que cair no nosso estômago e produzir algo. Está a ver?
Porque senão é uma tradição, e a tradição facilmente se mistura com a hipocrisia. Se fizermos as coisas sem sentimento, é uma hipocrisia. Porque não sentimos aquilo que estamos a fazer. Amém? Portanto, estas coisas nós temos que falar sobre elas e entendê-las para podermos viver por elas. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, a minha palavra é a verdade. Ok? Portanto, veja, tomando agora ou entrando assim, ou continuando no nosso tema, porque não fugimos do tema, não é? Não saímos do tema. Pastor, espera aí, desculpe lá, eu vim aqui para ouvir a pregação, falo sobre o tema e vamos embora. Não, nós, desde que entramos na igreja, estamos no tema. Mesmo não sabendo qual é, o tema é um espírito. O tema é espiritual. Portanto, nós estamos no tema, desde que acordamos hoje de manhã, estamos no tema. O Espírito Santo quer falar connosco hoje, particularmente num determinado aspecto. E nós temos, volto a alertar a igreja, nós precisamos de nos preparar, não é? Às vezes, chegamos ao domingo e vamos mais depressa ouvir as notícias do que propriamente entrar no tema de Deus. Precisamos de entrar no tema de Deus. Não é só ao domingo, não é? Não é só ao domingo. Eu leio notícias, eu ando mais ou menos dentro das notícias, mais ou menos e tal, mas é assim, quando eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus e não quero saber de mais nada sem primeiro estar com Deus, entrar no Espírito de Deus, até porque isso é uma salvaguarda para mim, para o resto do dia. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. A Bíblia diz em Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Está a ver? Então, jovens, não jovens, quem sai para trabalhar, quem sai para estudar, quem sai para ir às compras, quem sai para fazer o que quer que seja, ou quem se levanta para estabelecer a sua vida em casa, não sei, seja qual for o motivo, lembre-se, tome o conselho de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus, com a qual, diz a Escritura, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É um conselho. Amém? Claro que eu em casa pergunto aos meus filhos: já oraste? E eles dizem que sim, eu acredito. Ok? Não vou estar, não, mas ainda ora diz: onde é que leste? O que é que fizeste? Onde é que oraste? Como é que oraste? Não, isso não faz sentido. Deus é Espírito. Eu posso orar sem ler nenhuma oração. Eu posso orar sem sequer ter a minha Bíblia na mão. Eu posso orar. Deus é Espírito. Eu posso me relacionar com Deus através do Espírito. Agora, Deus é a palavra também. Deus é a mensagem hoje também. E, portanto, tudo isso são notícias de Deus que eu preciso de coordenar. Não é? Faz parte da armadura de Deus. É um aviso, é um alerta. E então, todas as outras coisas vos serão acrescentadas ao longo do dia. Vai ter tempo para estudar, vai ter tempo para comer, para confraternizar com os amigos, vai ser protegida no autocarro, no carro, no comboio, onde quer que seja, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ao fim do dia, devemos dar graças a Deus, amém, pela nossa vitória. Mas isso, não é? Vamos lá um pouquinho, não é? Isso é uma visão. A nossa vitória é uma visão. Porque a nossa vida, para Deus, é uma visão. Já pensaram nisso? O profeta diz que Deus não nos vê como nós somos. Porque se Deus nos visse como nós somos,
Deus nos matava. Porque Deus disse, no dia em que comerdes da árvore do bem, da ciência do bem e do mal, nesse dia morrereis. Lembra-se disso? E Deus não volta atrás com a sua palavra. Mas glória a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podem dizer graças a Deus? Deus nos deu a vitória. Aquilo que Deus viu para nós, Deus nos vai dando. Não é? Agora, repara, a pior coisa que pode acontecer a alguém é estar a dar algo a alguém e nem sequer, não é? Nem sequer aquele a quem vamos dar está na visão e estende a mão para receber. Está a ver? Já viu o que é? Você vai dar alguma coisa a alguém e essa pessoa mantém as mãos nos bolsos ou lhe vai virando as costas e faz de conta que você não está a fazer nada. Mas quer dizer, eu vim aqui para lhe dar, eu estou aqui para lhe dar e quer dizer, nem sequer se dá conta de que eu estou aqui para lhe dar. Não é? Entendem agora, Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Insistis em pedir aquilo que Deus não tem na visão para vos dar. Então, para que eu possa pedir de acordo com aquilo que Deus tem para me dar, eu tenho que entrar na visão de Deus. Amém? Sansão, veja, um juiz sobre Israel e sobre quem certamente já muito ouvimos falar e cuja história de vida também é nossa conhecida. Portanto, vamos passar essa parte. Sansão, um ungido de Deus. Levantou-se ordenado por Deus com um dom de poder. Viu? Desde que Sansão nasceu, ele nunca perdeu. Ele nunca foi derrotado. Lá vamos nós, de uma vez, não é? Os filisteus mataram-lhe o jumento, ele pegou na queixada e com uma queixada de osso furou os capacetes de bronze dos filisteus. E só nessa altura, só nesse dia, matou 1000. Ou mais de 1000. Sempre que o ataram, ele rebentou as ataduras. Sempre que vinham ter com ele e o tentavam amarrar numa moda qualquer, ele rebentava com essa moda. Ah, mas a moda agora é andar assim, assim, assim. E ele arrebentava com isso. Sempre que o tentavam vir amarrar ou envolver em algo filisteu, ele arrebentava com isso. Está a ver? Um ungido levantou-se, ordenado por Deus com o dom de poder. Nasceu ungido por Deus. Você não, irmão? Você não, irmã? Porque assim, irmão, se não nasceu ungido por Deus, nunca estará com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos ungiu para Ele desde antes da fundação do mundo. Nós é que não tínhamos a visão da vitória. Mas Deus nunca, para Deus, nós nunca saímos da visão da vitória. Onde quer que andássemos, Deus estava em controle. Certo?
Nós é que não dávamos conta. Nós é que atribuíamos isso à sorte, ao santo não sei quê, à santa não sei quê, às novenas que fazíamos, às procissões onde entrávamos, quantos quilómetros rastejávamos, quantos íamos a pé. Mas essa não era a visão de Deus. E a prova disso é que hoje estamos aqui livres. Como Sansão, rebentamos essas cordas, rebentamos esses cadeados, saímos fora dessas modas filisteias. Nascemos de novo e fomos tornados novas criaturas em Cristo Jesus, que nos deu a vitória. Amém? Que nos deu a vitória. A Bíblia diz que em todas as coisas. Oh, cristãos, o profeta tinha razão. Se nós tivéssemos a noção do que realmente é o plano de Deus para nós, diríamos a este monte: ergue-te, sai do meu caminho. E isso aconteceria. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas, é capaz de dizer comigo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Sabe o que é isso? É uma vitória maior do que aquela que o mundo conhece como vitória. Podem dizer graças a Deus? Ele nunca clamava. Repare, ele foi ungido por Deus para destruir os filisteus. Sempre que os filisteus o afrontaram, ele derrotou-os. Pegue nisso e saia hoje para o mundo, sem medo de enfrentar, seja qual for o obstáculo. Porque nós somos o Sansão destes dias. E os filisteus estão lá fora na mesma. E a sua queixada de jumento hoje está na sua mão. Para destruir os capacetes dos filisteus. Amém? Então, irmão, saia de detrás desse avental de folhas de figueira. Saia de debaixo do teto dessa igreja. A igreja nunca o vai salvar. E se lá no princípio o avental de folhas de figueira não escondeu Adão e Eva de Deus, não nos vai esconder a nós hoje. Então pegue na sua queixada de jumento e saia fora e saiba que Deus, irmão Tiago, olhe para mim, bem claro assim, Deus o tem tornado mais do que vencedor. Amém, irmão Jorge? Amém, irmãos? Amém, irmã Iracema? Deus nos tem tornado. Amém, irmã Sara? Lá também, sim, claro. Nós somos um corpo. Deus nos tem tornado mais do que vencedores. Deus fez isso. Ele teve a visão da vitória. Nós seremos como Deus se entrarmos na mesma visão. Quer escritura para isso? João 14:12. Foi uma escritura que acompanhou o ministério do profeta em todo a sua extensão. As obras que eu faço, as fareis também, e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Ou seja, quem são hoje os continuadores dessas obras de que Jesus falou, de que Jesus fez? Quem são os seguidores? Quem são os continuadores? Olhem Atos dos Apóstolos, eles foram os continuadores, amém? Olha o outro livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, né? Foi por aí adiante, Timóteo, foi por aí adiante, todos os santos ao longo das eras, Ireneu, Martim, Columba, amém? Lutero, Wesley, amém? William Branham, nos nossos dias. Está lá, está a evidência, está comprovado, está escrito, está testificado. E o que era aquilo? Era a Escritura se cumprindo as obras que eu faço, vós as fareis também.
Portanto, os continuadores da execução dessas obras, mas também a responsabilidade de as fazer, de as manifestar. Está a ver? É por isso o testemunho, irmã. Quando eu lhe perguntei, posso dar o testemunho? Então, é para isso. É para que seja mostrado que Jesus Cristo continua hoje a fazer as mesmas obras que Ele fez quando Ele esteve cá. Ele não curou os enfermos. Ele não abençoou aqueles que não tinham nada. Num dia, com 4 pães, 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão. Isso não é prosperidade. Isso não é fartura. Isso não é satisfazer as necessidades daqueles que têm menos ou que nada têm. São as mesmas obras, continuando a ser feitas. É o estabelecer, é o materializar da visão da vitória de Deus. Ele a teve no princípio e quando nos chamou, não foi para que nós trouxéssemos Deus para a nossa visão, mas foi para que nós entrássemos na visão de Deus. Por isso no Pentecostes, Pedro trouxe a mensagem da hora: arrependei-vos, seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo, para limpar o passado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está, é por aí que entra na visão da vitória de Deus. O batismo do Espírito Santo nos dá a visão da vitória de Deus. Não é a igreja. Não é nenhum pastor, ou bispo, ou arcebispo, ou papa. É o próprio Deus feito Espírito. Certo? Deus veio em Espírito, com Moisés. Deus veio em carne por Jesus Cristo. E Deus vem agora em Espírito a partir do Pentecostes. Para nos dar, para nos conduzir, para nos revelar a visão da vitória de Deus. Amém? Podem dizer graças a Deus? Glória a Deus. Ele nunca clamava a Deus, ele apenas usava o seu dom. Porque ele sabia, repare, Sansão sabia que ele tinha sido enviado para fazer aquilo. Está a ver? Ele sabia para o que ele tinha nascido. Ele sabia para o que é que ele estava no mundo. Ele não estava no mundo para ganhar o Euromilhões. Embora isso, né, possa acontecer com muita gente, com alguém, não sei. Repare, mas ele não estava no mundo para isso. Ele estava no mundo para mostrar a Israel e aos filisteus. Ele estava no mundo para mostrar a Israel e aos filisteus a visão da vitória de Deus. Amém? Não importava quais as circunstâncias. Ele nunca pediu nada especial. Apenas com toda a naturalidade fazia aquilo para o que ele sabia ter sido enviado. Só isso. Temos essa visão nesta manhã? Sabemos qual é o propósito de Deus na nossa presença aqui, na nossa vida aqui? Então, saiamos fora ao arraial e manifestemos essa revelação, essa visão. Não a nossa visão, mas a visão de Deus para nós. Amém? Sansão foi levantado para manifestar Deus numa era maligna como aquela que estamos a viver hoje. Lá, o povo de Deus era dominado pelo poder dos filisteus, que mais não eram do que o mesmo poder maligno que domina o mundo hoje. Certo? E Sansão foi levantado para, nessas condições, se sobrepor. Viver fora daquelas obrigações. Quem é que obrigava Sansão? Quem é que o dominava? Quem é que o subjugava? Eles bem tentaram.
Mas tudo aquilo que tentavam pôr sobre ele, tudo aquilo que, repare, eles o amarravam, não era? Para que ele não fosse capaz de levantar as mãos em poder. Então, irmãos, quebrem essas ataduras dos filisteus hoje também. E levantem as vossas mãos e deem glória a Deus. Não se deixem estar como Sansão, amarrados, manietados. Não, Sansão sabia onde estava o poder, mas os filisteus também. Os filisteus tentavam manietar esse poder, amarrando-lhe as mãos. Quando ele estava a dormir, acordem, cristãos. Mas quando ele estava a dormir e ele acordava, amém? Ele acordava e dava conta que os filisteus tentavam limitá-lo no seu cristianismo, na sua fé, não é? Porque reparem, a Bíblia diz, salvo erro em 1 João, irmãos, o que é que vence o mundo? Alguém sabe? A nossa fé é que vence o mundo. Amém? A nossa fé é que vence o mundo. Então, irmãos, qual é a condição para o mundo nos poder vencer? É vencer a nossa fé. Eles tentaram. A fé deles estava naquelas cordas. A fé de Sansão não estava. A fé de Nabucodonosor estava naquele forno ardente. A dos filhos hebreus não estava. Se o nosso Deus nos livrar, tudo bem. Se o nosso Deus não nos livrar, este corpo para nós também tem sido uma sobrecarga. Nós temos outro à nossa espera. E o que é que aconteceu? Eles foram usados para manifestar a majestade de Deus aos olhos do maior poder do mundo, tal como Sansão. Então, irmã, como dizia o profeta já em 1950, não tema, vai haver um louco que em qualquer altura vai carregar no botão. Não tema. Antes disso, certo? Quando o míssil intercontinental estiver a voar, a noiva já está a voar mais alto. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos passar por cima do foguete. Quando ele cair para destruir, a noiva não está cá mais. Virá depois pisar as cinzas dos ímpios. Amém? Cremos nisso? E Sansão tinha nele sinais desse poderio. Ele era nazireu para começar. E isso significa... Sabe o que significa ser nazireu? Significa não cortar o cabelo, não beber bebida alcoólica. Hã? Nazireu significa ser separado para o Senhor. Amém? Na mensagem O Deus desta Era Maligna, o profeta diz assim, ele disse, cortar o cabelo? O que tem isso a ver? Alguém estava a falar com ele, não é? Ele disse, irmão, vamos parar aqui só um minuto. Eu neste momento sinto que alguém se indignou com isso. Pode ter sido lá na ligação telefónica, algures, ouça, cabelo para uma mulher é voto nazireu. Cabelo para Sansão era um voto nazireu. E quando uma mulher corta o seu cabelo,
ela nega absolutamente o seu voto nazireu de que ela é uma noiva para Cristo. Porque ali, aquela coisa, colocar tesoura no cabelo, estraga todo o quadro. A visão de Deus. Fere a visão de Deus. Certo? Um nazireu é alguém, agora vamos colocar-nos na nossa visão de hoje, não é? Nazireu é alguém consagrado para um propósito. Mas não é esse o lugar da noiva hoje? Consagrada para um propósito. Não é verdade? Está certo. Sansão foi consagrado para uma era e para um propósito. E por isso ele tinha o cabelo comprido. Era um sinal. Amém? Agora, os filisteus ontem, como hoje, sabem onde atacar para cortar a visão da vitória. 1 Coríntios, está na parede, não precisa de abrir, pode ler em casa. 1 Coríntios 5, diz assim: mas toda a mulher que ora, está a ver? Toda a mulher que ora ou profetiza, e aqui significa, pretende ser espiritual, diz as coisas, quer dizer as coisas com espiritualidade, certo? Ou mesmo ter o dom de profecia, não é? Com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Entendem porque é que a Igreja Católica antes, hoje já também já não dá importância a isso, mas antes obrigava as mulheres a irem à igreja e levavam uma mantilha ou um véu e punham em substituição, para substituir a vontade de Deus. Para tentar, repare, esse véu era o quê? Era o avental de folhas de figueira que Adão e Eva puseram quando pecaram. E tentaram iludir Deus com essa cobertura. E hoje, muitos tentam iludir Deus com outra cobertura chamada igreja. Apenas porque vão à igreja, já está tudo resolvido. E comportam-se e vestem-se de determinada maneira quando vão à igreja. Depois, durante o resto dos dias, já não interessa. Está a ver? Está a ver o enredo para tentar substituir aquilo que é a vontade de Deus para a mulher. Certo? Porque é como se estivesse rapada. Portanto, a mulher deve ter. Agora, irmãs, leiam isto devagarinho. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça o mesmo sinal de poderio que tinha Sansão. Ou seja, o cabelo comprido para a mulher é um sinal de quê? De poderio. É sinal de que ela é separada para Deus. Consagrada a Deus. Ela tem que deixar de ser esposa? Não. Ela tem que deixar de ser mãe? Não. Ela tem que deixar de trabalhar? Talvez não. Ela tem que deixar de ser a educadora dos filhos? Não. Tem que deixar de ter filhos? Não. Ela tem que viver como Ana na igreja de dia e de noite? Não. Ela tem que ser consagrada no seu coração. Ela tem que ser consagrada a Deus. Ela é nazireia do Senhor. E Deus deu aos nazireus um sinal. Certo? E Paulo, o apóstolo da era gentia, está a dizer, esse sinal que Deus deu a Sansão,
é para a mulher hoje. Mas ele está a dizer, não para o homem. Ao homem lhe é desonroso hoje ter o cabelo comprido. Mas para a mulher é sinal de poder. É sinal de poderio. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ora a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso. Honroso. Amém? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. O que é uma mentira? É uma verdade pervertida. Certo? O que é um adultério? É um ato sacramental do casamento pervertido. Certo? O que é o véu? É o cabelo comprido pervertido. Corta o cabelo, põe o véu e vai orar na mesma. E a Bíblia está a dizer que para Deus é uma desonra. Amém? Hoje, não é? Repara, a Bíblia está a dizer aqui que há um propósito nessas coisas, certo? Houve um propósito também para Sansão. Hoje o propósito é ser noiva. Então, aconteceu. Sansão só começou a perder. Alô, igreja? Sansão só começou a perder quando considerou de pouca importância a ferramenta que Deus lhe dera para vencer. Aí ele disse, olha, é assim, o sinal de poderio está neste sinal divino que eu tenho. E eles entenderam logo alto. Se o levarmos a desobedecer a Deus, porque foi isso que aconteceu, ele deixou de ter essa trança. Se eu a levar a desobedecer a Deus, então eu posso com ele, eu posso com ela. Porque o sinal de poderio, a visão da vitória foi cortada. Enquanto Sansão esteve na visão de Deus, ele venceu. 500 filisteus, 800 filisteus, leva 1000 desta vez. Foram 1000 embora, aquelas searas todas se derreteram. Lembram-se da história de Sansão? Tudo rapidamente. Amarraram com cordas e com correntes, e mais correntes, e mais cordas, e mais cordas, e mais correntes, e tudo isso desapareceu, até ao momento em que Sansão abdicou daquilo que Deus lhe deu para vencer. E ele disse, não, os meus músculos chegam, não preciso de mais nada. Não, ele precisava do sinal de Deus. Sem o batismo do Espírito Santo, Satanás vai ceifar a sua vida. Nós precisamos do sinal de Deus. Não é? Podemos ter muita instrução, muita teologia, muita capacidade física, intelectual, podemos ter tudo aquilo que o mundo, os filisteus, tiverem para nos equipar. Porque sem o sinal de Deus, somos pó e somos rapidamente reduzidos a pó. Certo? Por isso a Bíblia diz, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Enquanto Sansão teve nele o sinal de poderio, ele dormia descansado. Eles podiam vir e fazer o que eles quisessem. Ele ia derrubar todas as obras do diabo. Não temos que lutar contra carne nem sangue.
Temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Ele dormia descansado. Depois que lhe cortaram o sinal de poderio, depois de que ele abdicou de uma vida perfeita com Deus, ele nunca mais pôde dormir descansado. Ele era um homem mais fraco até que os outros, porque ele tinha provado o sabor da vitória. Ele tinha sabido o que era derrotar os inimigos, e a partir daí ele passou a ser derrotado, a somar derrota sobre derrota, derrota sobre derrota, derrota sobre derrota. Amém? Mas agora vemos algo surpreendente. Eles não ficaram contentes em lhe ter cortado a trança, mas eles tiraram-lhe os olhos. Porquê? Sansão já estava à mercê deles. Sansão já estava entregue, já estava derrotado. Mas eles, não contentes, ainda lhe tiraram os 2 olhos. Amém? Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, o profeta de Deus diz assim: Jesus disse: a não ser que o homem nasça de novo, São João 3, ele não pode nem sequer ver o reino. Agora, isso significa ver, significa entender. Vocês olham para qualquer coisa e dizem: eu não vejo. Você quer dizer que você não entende. Amém? Um homem não consegue entender porque é que as pessoas clamam. Um homem normal, natural. Um homem não consegue entender porque é que a linguagem de um ser humano seria transformada e ele falaria em línguas. O homem natural não pode ver como a glória de Deus viria sobre os olhos de um homem e ele teria uma visão e falaria aos homens a respeito de certas coisas e o que fazer, falaria coisas que estão prestes a acontecer, coisas a acontecer como o Senhor fez para nós aqui ainda ontem à noite. Está a ver? O homem natural não entende isso. Está a ver? A mente natural não consegue entender. Então Satanás tentou ir mais fundo e arrancou-lhe os olhos carnais. Está a ver? Satanás conhece a Escritura, mas Satanás não tem a revelação da Escritura. Satanás consegue ver que você vai à igreja, que você deixa crescer o seu cabelo, que você se apresenta dignamente, que você perdoa os seus inimigos, que você vive da palavra, se alimenta na mensagem. Agora, ele não consegue entender. Por que você perde o seu tempo com isso? E ela está com os seus olhos também. Amém? Porque, repare, ele usa as armas que tem. Agora, Deus vem e torna isso, as armas de Satanás, uma evidência. Dá entendimento, dá compreensão. Está a ver? E Satanás, o Deus das coisas naturais, está a ver? Ataca no natural. Não é? Ele tenta que o seu patrão não tenha dinheiro para lhe pagar ao fim do mês. Ele tenta que a sua cama lhe seja agradável, especialmente ao domingo de manhã. Mas se puder fazer isso durante a semana e você chega tarde e o patrão despede-o, ou falta às aulas e você reprova, ele também faz isso. Ele tira-lhe o autocarro da hora, se você tiver depender desse autocarro para vir à igreja, ou para ir para a escola, ou para ir fazer qualquer coisa que seja importante, especialmente se for importante para o reino de Deus. E lembre-se, irmã, tudo o que é importante para si, como cristão, é importante para o reino de Deus. Deus está em controle. Crê nisso? Ele não consegue. Está a ver?
Satanás tirou-lhe os olhos carnais. Na mensagem, o Deus desta era maligna, parágrafo 139 até o 140, o profeta diz assim, ainda mais uma vez, acontecimentos do seu ministério. As coisas estão bem para o Deus deles. Ou ele acha que é maravilhoso. E eles amam-no por isso. Meu Deus, vão discutir consigo. Vão se levantar e vão perturbá-lo com isso. Com a sua maneira para segurar o dom. Bem claro, Satanás levantou-se bem na cara de Jesus Cristo, a palavra, e tentou dizer, está escrito. E ali estava ele, a palavra de Deus vindicada. E ele disse, para trás de mim, Satanás. Apenas siga o caminho e faça a mesma coisa. Para trás de mim, Satanás. Mas eu tenho que saber qual é a visão. Eu tenho que saber qual é o caminho. Como um companheiro me disse uma vez. Agora, se você crê que o batismo do Espírito Santo é correto e crê que o tem, disse-me, agora fira-me com cegueira. Foi um pregador que disse, fira-me com cegueira. Ele disse, Paulo feriu um dia um homem com cegueira. Eu disse, Senhor, como é que eu o posso ferir com cegueira se você já está cego? Como é que eu o podia matar se você já está morto? Ele disse, os meus olhos são 20-20. Eu vejo, os olhos carnais, eu vejo, os meus olhos são 20-20. Eu disse, a sua parte física, mas você continua cego. Está a ver? Está a ver? Satanás, não contente com lhe ter cortado a trança, ele disse, não, isto ainda não deve estar bem assim. Tirem-lhe os olhos também para ele não ver para onde anda, para onde vai, e por favor, os olhos carnais, está a ver? Os olhos carnais. Eu disse, a sua parte física, mas você continua cego. É impossível. A Bíblia não interpreta as coisas. Nós falamos onde a Bíblia fala e calamos onde ela cala. Amém? Veja quão teólogo é Satanás. E por isso quão firmes devemos estar na visão celestial, a visão da vitória. Repare, o desprezo pelo dom de Deus fez isto com Sansão. Agora, o que é isso? Repare, ele considerou de menor importância, ele guardou tudo, menos aquilo que era importante para Deus. Ele guardou tudo, menos o sinal de poderio, aquilo que lhe lembrava a Sansão que ele era nazireu. Está a ver? O desprezo pelo dom de Deus, o que é isso? É, por exemplo, você não valorizar a sua igreja. Repare, ainda hoje pelo caminho, a minha filha dizia, tenho uma irmã assim lá na Noruega, que vive lá mesmo nas montanhas e tal. Eu vinha a falar com a mãe, e a mãe disse, mas, e ela tem igreja? Tem lá igreja? E ela disse, sim, tem, eu não sei que igreja é, mas ela vai à igreja. E a mãe disse assim, porque tem grupos que não têm nem igreja, nem ministro. Não tem. Eles juntam-se, vão orando, leem a Escritura, mas não tem quem pregue para eles de vez em quando. E eu conheci um irmão na Noruega, em 2002, um irmão da Noruega, que fazia exatamente esse serviço. Eu perguntei, o irmão tem ministério? Ele disse, não. Agora parece que descobriu que tinha. Agora parece que sim, está a pastorear uma igreja. O irmão Sveninga, né? Agora sim, ele descobriu que tinha. Mas na altura ele disse, não, eu apenas me reúno com um grupo de irmãs. E duas delas estavam lá com ele, nessa visita que eu fiz também. E para nós orarmos, lemos a Escritura,
mas não tem nada estabelecido. Tem grupos assim. Em África, então, repara, os missionários vão de bicicleta, vão de moto, às vezes vão descalços, não é? Eles, quando pedem ajuda, não pedem para comer. Eles pedem ajuda para, não sei como é no país lá de onde a irmã Ameda, ou os pais são naturais, não sei, mas eles pedem ajuda para comprar uma moto, para poder ir lá pelas montanhas, para ir à aldeia A, B ou C, para levar o Evangelho, não é? Lá em Angola, para levar a mensagem, não é? Está a ver? Que vai daqui para lá. Eles pedem ajuda nesse aspecto, não é? Ajuda para comprar um gerador, para lá no meio da selva ou no meio da montanha, ter luz, para poder fazer os serviços lá, ter iluminação. Está a ver? Deus sabe tudo isso. Repara, e isso é o quê? É a valorização do dom. Deus lhe deu um dom. E Deus quer ver esse dom valorizado. Porque quando Sansão desvalorizou o dom de poder que Deus lhe tinha dado e esse dom foi cortado, a derrota entrou na vida de Sansão. Foi isso que aconteceu. Enquanto ele valorizou o dom e guardou esse dom no seu coração, não o partilhando com os incrédulos, com os infiéis, não é? Ele venceu. Quando ele disse, olha, eu estou cansado de ouvir sempre a mesma coisa, é assim, o meu poder está neste sinal de Deus. Entendem, irmãs? Entendem, irmãos? Quando ele considerou isso de menor importância, porque já estava cansado de ser olhado de lado na escola, já estava cansado de passar e ver sorrisos de escárnio no rosto, já estava cansado disso tudo e disse, olha, eu não vou mais ser da mensagem. E a vida dele entrou numa lástima. Passou da vitória para a desgraça. Da vitória para a desgraça. Amém? Amém? Na festa das trombetas o profeta diz: as pessoas hoje, de certa forma, são como Pedro e os outros que estavam no Monte da Transfiguração. Eles ficaram todos entusiasmados quando viram o sobrenatural. E um disse, vamos fazer uma igreja dos profetas e uma para Moisés. E foi dessa forma que as pessoas, os pentecostais, fizeram. Disseram, vamos fazer uma Assembleia de Deus, e uma Igreja de Deus, e uma unitária, e uma dualidade, e assim por diante. Mas enquanto ele estava ainda a falar, Jeová clamou, este é o meu Filho amado, que é a palavra. A ele ouvi, ele é a palavra. A hora em que estamos a viver, os eclesiásticos de espíritos a unir-se agora e a trazê-los todos a esta grande matança para os apagar, já está escrito aqui nesta nação. Estas igrejas têm de ser fechadas, a não ser que estejam de acordo com a organização. E é uma união, é um boicote, tal como a marca da besta. E agora vê o que é a besta, não é? É um poder. E um poder eclesiástico. Jesus disse que seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o eleito, se possível fora. Mas ele prometeu ter aqui algo para nós naquele dia, para que não fôssemos enganados como Sansão, que é a palavra e Cristo para a manifestar a nós. Repare, são demónios, presta atenção, são demónios sobrenaturais invisíveis ao olho. Amém. Está a ver? Invisíveis ao olho. O seu olho natural nunca vai ver.
Agora, como cristãos, como espirituais, temos que entender isso. Não nos deixarmos mover facilmente do nosso entendimento, como diz em 2 Tessalonicenses, apenas porque o nosso olho carnal vê algo que nos desgosta. Jesus disse, é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que com os dois ir para o inferno, onde só há pranto, choro e ranger de dentes. Amém? São demónios sobrenaturais, invisíveis ao olho, mas pode ver o que estão a fazer. Está a ver? E foi isso que exatamente aconteceu com Sansão. Eles tiraram-lhe os olhos naturais, mas lembram-se o que aconteceu depois. Foi por isso também que Jesus disse em Mateus 13, que muitos profetas e justos desejaram ver e não viram. Amém? Lembram-se disso? Ver e não viram. É por isso também que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, todos estes, falando dos vários santos, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, está a ver? E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Nada disto tem a ver com olhos naturais, com olhos carnais. Está a ver? Satanás não entende isso. Por isso os filisteus, não contentes de lhe terem cortado a trança, que era onde ele dizia que estava ao poder, ainda lhe tiraram os olhos. Não fora ele ter algum olhar fulminante, ou lançar algum mal olhado, não é? Ai, ele olhou para mim daquela maneira, tirem os olhos a Sansão. Está a ver? Está a ver de onde vem o mal olhado, não está? Tem medo do mal olhado? Tem medo do mal olhado? Tem medo do mal olhado, irmão? Não tenha. Tenha. Que visão tão extraordinária é esta então? Porque Satanás estava com medo dessa visão. Os filisteus estavam com medo da visão dele. Senão não lhe tinham mexido nos olhos. Repare, não tiveram medo das mãos nem dos músculos. Não lhe cortaram os braços. E foi com os braços que ele pegou na queixada do jumento e os derrubou. Mas Satanás não lhe cortou os braços. Está a ver? Mas cortou-lhe o sinal de poderio de Deus e tirou-lhe os olhos. Porque ele sabe que está escrito, bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Porque muitos profetas que foram antes de vós desejaram ver e não viram. E ele disse, o que é isto? Isto deve ter alguma coisa a ver com algum mal olhado ou qualquer coisa. Ou fazer olhos assim, ou pôr os olhos em branco. Deve ter a ver com isso. Tira-lhe os olhos. Repara, essa visão extraordinária, Jó falou dela. No capítulo 42, versículo 5, 4 e 6, ele disse, escuta-me, pois, e eu falarei, ele disse a Deus. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Afinal, ele deu conta que toda a sabedoria que ele tinha-lhe servido de nada. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. E isso foi importante. Li as Escrituras, entendi o zodíaco, entendi aquilo que tu falavas comigo, eu fui profeta a este povo. Mas agora, o profeta de Deus diz, ele viu o rapto. Ele viu Jesus Cristo no poder da sua ressurreição. E ele disse, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O irmão Branham diz, ele teve a visão da vitória. Ele teve a visão da vitória sobre a morte. Primeiro que de todos os outros. E quem é o Deus da morte?
é o opositor ao Deus da vida. Amém. Jesus Cristo é o Deus da vida. Satanás é o Deus da morte. Certo? Amém? Então, Sansão entendeu a dimensão real daquele acontecimento. Repare, enquanto ele teve os olhos, não viu. Mas depois que ele ficou sem os olhos, ele viu. Ele viu a dimensão real daquele acontecimento. E ele clamou e o Senhor o ouviu. Repare, quando a oração de Sansão voltou a ser de acordo com a visão da vitória de Deus, Sansão voltou a vencer, sem trança, sem olhos, guiado por um moço, mas ele disse: Senhor, morra eu com os filisteus. Isso é o quê? Hoje, o mundo morrendo para nós. Só assim poderemos nascer de novo. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então repare, o melhor do ministério de Sansão ainda estava para vir. Quando ele realmente entendeu qual era o propósito de Deus para ele. Estamos juntos? Amém? Nós vamos encerrar. O profeta diz na mensagem liderança: agora, você está ordenado para a vida. Você vê isto se você está ordenado para ver isto. Se você não está ordenado para ver isto, você não verá. Disse, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver. Ouvidos e não conseguem ouvir. Quão agradecidos vocês deviam estar, igreja. Como você se deveria manter fora destas coisas. Como você deveria estar em fogo por Deus. Que os seus olhos veem o que você vê. E os seus ouvidos ouvem as coisas que você vê. Ah, o profeta enganou-se aqui. Se calhar não, né? Liderança. Por que é que você veio aqui hoje? Ouvir uma mensagem como esta. Eu estou marcado através do mundo pelas igrejas como um fanático. Por que é que você veio? O Espírito Santo conduziu até aqui. Alô, irmão? O Espírito Santo conduziu até aqui para ouvir. Circuncide. Corte as coisas do mundo. Aceite a liderança de Jesus Cristo. Ou você perecerá tão certo como o mundo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo venha a nós nesta hora. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai Celestial. Senhor, nós estamos perante aquilo que o Teu profeta, Senhor, aquele que nos veio trazer a Tua visão e falar sobre ela. E o Espírito Santo tem vindicado essa visão como sendo a Tua visão. E, Senhor, Ele termina dizendo: aceite. Aceite. O Espírito Santo trouxe-o aqui para ouvir. Aceite.
corta as coisas do mundo, aceita a liderança de Jesus Cristo. Pai, até onde temos sido capazes? Até onde temos sido capazes, Senhor, de fazer isto? De dizer amém a isto. Mas dizer amém não da boca para fora, mas da boca para dentro. Dizendo amém no coração. Dizendo amém e pondo em prática. Dizendo amém e estabelecendo esse amém nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor, tem misericórdia de nós. Compadece-te de nós agora, Senhor. Como tu te compadeceste, uma vez mais, de Sansão naquela altura. Ele orou e ele disse, Senhor, uma vez mais. Só esta vez. Porque era a última vez em que ele ia fazer algo no mundo. Mas ele ia fazer algo em favor, não do mundo, mas do reino de Deus. Ele fez isso, Senhor, porque ele teve a visão de que ele tinha reencontrado o concerto contigo. Oh, Senhor, nesta manhã, Senhor, se algum de nós está como Sansão, Senhor, clamando por misericórdia para reencontrar o concerto contigo, daqueles que estão aqui, Senhor, daqueles que acompanharão este serviço, nos santos ao redor do mundo, Senhor, se algum está nesta condição agora, clamando, esforça-me agora, Senhor, só esta vez, para que definitivamente, Senhor, essa parte do mundo que ainda está em mim, caia fora. Morra eu e ela, Senhor. Porque para que eu possa viver em Ti, eu tenho que morrer para o mundo e o mundo para mim. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, porque no próximo domingo, Senhor, nós estaremos novamente perante a Tua mesa. Teremos que assumir a responsabilidade de vir à mesa. E, Senhor, queremos fazê-lo com toda a segurança. Queremos fazê-lo pela fé. Queremos fazê-lo em ordem. Queremos fazê-lo valorizando, Senhor, os ministérios, valorizando a palavra, valorizando a mensagem, valorizando este lugar, valorizando esta cadeira onde nos sentamos, valorizando esta mesa aonde viremos, valorizando, Senhor, cada pequeno dom que Tu tens colocado em nós, valorizando a determinação e a coragem que Tu nos tens dado, para mesmo nos momentos maus, na adversidade, permanecermos firmes e dizermos para nós mesmos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E saber que realmente no mundo temos tido aflições, mas Tu nos tens dado bom ânimo. Bom ânimo, Senhor. É nossa oração nesta hora, Pai. Bom ânimo. Ajuda-nos, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Senhor, como eu tenho pedido, Pai, estes apontamentos, todas estas palavras que foram aqui, Senhor, proclamadas, Senhor,
correm o risco de não ter importância alguma e não produzir nada. Por isso eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha cuidado delas e as tenha tomado como suas. Porque eu, Senhor, as tomei assim. As falei nesse espírito de que elas eram as Tuas e Tu, Senhor, tens tomado a responsabilidade de as tornar reais nos nossos corações, no meu coração também. Então, Pai, que nesta manhã essa obra, esse trabalho seja feito uma vez mais. Mais uma vez, Pai. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez. Peço-te, lembra-te de mim, lembra-te de nós, esforça-nos agora, Senhor. Dá-nos a visão da vitória. Ajuda-nos a valorizar o dom que há em nós. E o profeta de Deus disse muitas vezes, se é para ser uma dona de casa, seja uma dona de casa. Se é para ser numa atividade qualquer, seja isso mesmo. Seja isso. Seja isso que Deus chamou para ser. Seja isso que Deus tem usado em seu favor. Seja isso. Porque assim agradamos a Deus. Assim fazemos a obra de Deus. Assim estamos de acordo com Deus. Obrigado por este momento, Senhor. Pelo momento que reservamos neste dia, Senhor, para estar aqui. Pai, que não tenha sido em vão. Senhor, que algo de bom tenha ficado nos nossos corações. Senhor, nós lembramos os de Emaús, Pai. E o profeta de Deus nos disse que eles foram a correr para Jerusalém para testificar que Tu tinhas ressuscitado, porque Tu fizeste algo aos olhos deles que Te identificou com aquilo que eles tinham visto antes. E eu oro, Senhor, para que Tu produzas, Senhor, a mesma obra agora em nós. Senhor, que nós possamos olhar e ver algo que Te identifique em nosso meio hoje. Algo que nós possamos dizer verdadeiramente, Ele está aqui. Verdadeiramente Ele está em nosso meio. Verdadeiramente as palavras que ouvimos fizeram arder o nosso coração. E nós saiamos daqui, Senhor, com a visão da vitória. Com a visão da vitória. E a visão da vitória não é a nossa visão. A visão da vitória é a Tua visão. Porque no Teu ministério terrenal, Senhor, Tu testificaste. Eu nada faço que antes não veja o Pai fazer. É essa a visão. É essa a visão. É esse o poder da revelação. Foi esse o poder que Tu deste a Jó. Foi isso que Jó viu. Foi isso que Tu mostraste, permitiste a Sansão manifestar uma vez mais. Foi quando ele viu no seu coração que ele era capaz de voltar a vencer aqueles que pareciam tê-lo vencido. E ele mostrou que ele não estava derrubado. Ele estava derrotado, ele estava preso como homem, como carnal, enquanto na carne. Mas quando Tu lhe permitiste sair da carne, Senhor, quando ele entrou no Espírito, quando ele viu a vitória, então tudo voltou a acontecer. E os filisteus voltaram a ser derrotados.
e mais do que tinham sido antes. Senhor, ajuda-nos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada lar, cada família nesta manhã, Senhor. Aqui representados, os que não puderam estar aqui. Senhor, não sabemos a razão nem a causa. Tu sabes, Senhor. Vimos aqui para te adorar, para te louvar, para dar glória ao teu nome, mas também para manifestar a tua majestade que está em nós. E isso aconteceu, Senhor. Isso foi proclamado quando tu disseste: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Senhor, abençoa cada dia desta semana. Continua, Senhor, a fazer a tua obra. Manifesta-te e usa-nos, Senhor. Usa-nos para vencer, Senhor. Usa-nos para glorificar o teu nome. Usa-nos no nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa sala de aula, onde quer que seja, Senhor. No simples cruzar com algum transeunte na rua. Senhor, usa-nos. Queremos ser os teus vasos, porque só assim poderemos dizer que somos os teus eleitos. Lembra-te daqueles por quem temos orado e abençoa igualmente as igrejas dos santos ao redor do mundo. E o teu nome seja em tudo glorificado. Pedimos e agradecemos por amor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.